Veja, eu acho que eu vou voltar lá para Belém, né? Vou voltar para o início, né? Porque, enfim, tudo começou lá. Eu sou paraense, exatamente. Eu sou paraense, tenho 43 anos, paraense da Gema, nascida em Belém do Pará, né? Exato. É uma família de 4 filhas mulheres, a minha mãe viúva com 28 anos. Meu Deus. E exemplo de resiliência, exemplo de luta, exemplo de comprometimento, de esforço para criar 4 mulheres sozinhas. Eu tenho desde berço, então é uma história que... A fortaleza vem daí. Exatamente. Então, a minha mãe, na verdade, quando eu fui fazer a faculdade, ou aquela história com 16, 17 anos para você escolher o que você vai fazer da vida, é tenso, né? Sim, todos nós passamos por isso, mas é uma experiência estranha, porque, tipo, vou decidir com 16 anos, com 17 anos, o que eu vou fazer ao longo da vida. E aí, felizmente, eu era super aplicada nos estudos. E aí eu tive dificuldade de escolher, porque naquela época não tinha divisão... Na verdade, naquela época tinha divisão de ciências exatas, ciências naturais, ciências biológicas, né, humanas. E aí você tinha que decidir o que é que você ia fazer. E eu digo, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu me dava bem ali com todas as matérias, pelo menos naquele momento. Não tinha experimentação anterior, né? Porque o ginásio não era como hoje, que você pode ir testando algumas coisas. Não, exatamente. Né? Evoluímos, graças a Deus, nesse aspecto, né? E a minha mãe, não, mas que você fala, você se comunica, né? Voluntariosa, tal. Vai para a comunicação. Eu disse, verdade. Mas uma das coisas que eu sabia que eu não queria fazer na vida era aquela coisa de ir para o escritório todo dia, sentar e ficar ali, na frente do computador, sabe? Aquilo me incomodava. E isso eu tinha certeza que eu não queria fazer, rotina. Coisas que eram repetitivas, né? Aquela coisa do Chaplin que sai da fábrica daquele jeito. Tempos modernos não era. Não, desde lá, né? Aí, a minha mãe, não, vai para comunicação. Aí eu fui pesquisar sobre comunicação. E comunicação tem 3 vieses, né? Relações públicas, jornalismo e publicidade e propaganda. E publicidade e propaganda de atender clientes diferentes, criar sempre coisas diferentes, projetos diferentes de clientes. Eu digo, putz, é isso que eu quero fazer, porque me tirava da rotina. E aí eu fiz a faculdade de comunicação social na Universidade Federal do Pará, e aí fui me encantando. E aí todas as experiências que se seguiram até 11 anos depois de formada foram na área de vendas. A coisa foi se levando para a área de vendas e eu fui caminhando na área de vendas. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E fui. Já aqui em São Paulo, eu vim para São Paulo em 2007, já aqui em São Paulo em 2011, na Oi Wi-Fi, empresa de telecom que todo mundo conhece, eu decidi que eu queria pivotar a carreira para o marketing, fazer e trabalhar com o meu background acadêmico, né? Com todo o meu estudo. Aí eu já tinha feito MBA em marketing, gestão executiva de marketing, eu já tinha feito metodologias ágeis, então tudo me levava para a área de marketing. Aí surgiu a oportunidade de pivotar a carreira para o marketing. Foi onde eu conheci a experiência, onde eu conheci a Day, a gente nunca mais se largou daí. Depois eu conto a história para vocês como é que foi a minha relação com a Day, sensacional, sensacional. E aí fui para o marketing, aí foi deslanchando no sentido de me encontrei, né? Estou em casa, justamente porque sempre acreditei no poder de fazer para o outro aquilo que você deseja ou quer que seja feito para você. E eu acho que é isso que norteia o conceito de customer-centric, de customer experience e de customer success, que no final das contas eles fazem uma tríade, ou um é o guarda-chuva e as coisas vão se seguindo por etapa para construir o conceito que a gente tanto fala hoje em dia, que deve ser o que já é uma soft skill procurada pelas empresas e valorizada pelas empresas, nos profissionais de qualquer área que a gente esteja falando, não só de vendas, não só de marketing. Que não é só fazer aquele... marketing faz o pacote bonito, né? Exato. Só fazer aquele... A promessa. Exatamente. Né? A promessa. Aí vendas, agora tá contigo. Exatamente. Não é. Primeiro que é um trabalho em conjunto, e sempre pensando no cliente, né? E dando pro cliente essa liberdade, né? Tipo, mas peraí, deixa o meu cliente falar o que ele realmente quer, mas, né? Então, as pessoas esquecem que no final as empresas, as pessoas, os profissionais, enfim, esquecem que tudo é para o cliente. Ninguém faz nada para si. Não tem uma empresa para mim, eu tenho uma empresa para o meu cliente. Exato. Se eu não escutar o que meu cliente quer, deseja, não faz sentido. É
não é lógico, né? Não é racional. Não é. Então, só que a gente no dia a dia, na loucura do dia a dia, como todo mundo fala, a gente acaba se esquecendo disso. E aí que vem a força da gente conseguir entender da mentalidade aplicada, da cultura da organização e das pessoas, porque quem faz a organização são as pessoas, então é a mentalidade das pessoas dentro da organização, que não é uma área, né? A gente não está falando do marketing como responsável, a gente não está falando de vendas como responsável ou da área de pós-venda como responsável. Se essa mentalidade ela está incutida em toda a organização, do pré, do durante, do pós-venda, da área de RH, da área de excelência operacional, da área financeira. Tem que ser né? evangelizado, né? Exatamente. Tem que ser evangelizado. Exatamente. É uma coisa que a gente estava conversando, a gente já levou algumas discussões sobre isso, que às vezes você entra em determinadas empresas, as palavras-chave estão lá, espalhadas. Né? Um time engajado, um time com propósito. A cultura. Customer centric. Então, no português ali, tá tudo ótimo. Mas Exato. como é que tá isso nas pessoas, né? Como é que tá esse evangelismo na organização, no dia a dia das pessoas, né? Como é que a gente faz para essas pessoas realmente viverem do propósito? O Lê tá ali. Qual que é a missão e visão da sua companhia? Tá na cabeça, mas e aí no dia a dia? Tá. E esse é um ponto muito importante, Tati, porque quando a gente faz pergunta, as tuas ações, a tomada de decisão das empresas, ela está baseada, no cliente, todo mundo vai responder que sim. Claro. A resposta é imediata. Na verdade, antes de responder, a pessoa já está com a cabeça assim, né? né? Antes de responder, o corpo já está falando por ela. E olha que comunicação gestual, corporal, importa muito mais do que aquilo que você fala. Mas... muitas das situações não é verdade, porque... e aí eu acho que os processos seletivos, as conversas, esses processos de recrutamento de talento, eu acho que essa palavra recrutamento eu também tenho críticas para ela, mas de aquisição, talent acquisition, aquisição de talento fica mais legal, mais adequada para os dias de hoje. Eles buscam o como, né? O exemplo, a prática. Porque é o que tu estavas falando ainda há pouco. Teoria é um negócio, prática é outro, né? É outra coisa. Exatamente. Teoria é sempre importante. Nenhuma coisa exclui a outra. Exato. Mas cada uma tem o seu papel fundamental. O comportamento que realmente traz o resultado é o que diz, A experiência. Né? A experiência! A experiência do dia a dia é que a prática, né? O viver, a vivência empírica de ter passado por aquela situação te dá esse poder e essa capacidade de responder um sim honesto, verdadeiro, né? Exatamente. É o que te coloca no chão no final do dia, né? Exatamente. É o que te dá segurança para dizer eu conheço isso ou eu não conheço isso. Exato. Na sua trajetória você tem o B2C e o B2B, ou seja, os dois mundos. E o B2B2C. Né? B2B2C. Que é a junção dos dois. Exato. Como é que você vê a experiência do cliente, ou o olhar dessas empresas, desse perfil de empresa, que é muito diferente um do outro. O varejo é totalmente diferente do B2B da vida. Exato. Como é que é o olhar dessas companhias para o cliente, ou da experiência, né, para o cliente, quando você está nessas empresas? Dai, são muitos conceitos aí juntos nessa pergunta, né? Tem muita coisa... São totalmente exato. A gente tem uma vivência do varejo muito louca, e a Tati e eu, a gente nasce de empresas, né? Que, né, a gente trabalhou na LG em momentos que a LG era ali um bebezinho, então a gente levou tempos para ser reconhecidos no mercado, né? Então a gente levou um tempo para entender que o relacionamento com o cliente faria sentido. Quando a gente entendeu isso, a gente entendeu que fazia sentido conhecer o cliente, entender que reuniões e ouvir o cliente fazia sentido. A gente tinha métricas com o cliente para sentar com ele e fazer debates e até dizer não, cliente, não consigo dizer isso para você, não, cliente, não vou fazer para você e tá tudo bem. Até ganhar maturidade suficiente para ter aquela relação estável.